mudar muito. Se você pegar a indústria de tecnologia, principalmente daquelas organizações de ponta, como o Grupo Alphabet, que é onde o Google está, eles investem 40% em inovação transformacional do capital investido. Depende da indústria, depende do seu apetite ao risco, do seu ciclo estratégico, etc. Mas a média de mercado é isso, e o retorno ao investimento ele tende a ser inversamente proporcional. E aí, o que é interessante falar? Essa visão de portfólio é como se fosse uma visão de carteira de investimentos na Bolsa de Valores. Você tem os investimentos de baixo risco, mas de retorno mais garantido, e você tem os investimentos de alto risco, mas com maior potencial de retorno. Algumas iniciativas vão falhar, porque essa é a natureza da inovação, mas o portfólio de investimentos ele sempre tem que estar gerando valor de curto, médio e longo prazo, porque é por isso que você gerencia como portfólio e não como iniciativa uma a uma. A maneira que a gente utiliza para classificar a inovação, ela é muito pautada, né, para a gente conseguir falar se uma inovação é core, adjacente ou transformacional. Ela não é só pautada nesse entendimento de eu já tenho esse produto ou esse serviço, eu já vendo para essa pessoa, porque nem sempre é tão claro. Eu posso estar desenvolvendo um produto que talvez ele possa ser vendido para outra pessoa, mas eu não sei a priori dizer isso. Então, como que a gente faz para classificar essas iniciativas de inovação? A gente usa um frame que se chama os 10 tipos de inovação, que é baseado no estudo do Larry Keeley, que basicamente o que esse frame traz ele analisou a história da inovação e ele tentou entender o que inovações bem-sucedidas tinham em comum. E o que ele percebeu é que inovações bem-sucedidas, elas poderiam ser classificadas em 10 tipos. Esses tipos são subdivididos. O que eu fiz? Aqui. Esses tipos são subdivididos em cores, que são relacionadas a um mindset atrelado a cada uma dessas inovações. E a gente pode combiná-las para saber o que são inovações core, adjacentes e transformacionais. É como se fosse uma tabela periódica da inovação, é a mesma ideia. Então, nos em azul, que são as de configuração, são aquelas inovações relacionadas ao mindset da administração. Então, se eu for no MBA fazer um brainstorming, muito provavelmente as ideias de inovação que vão surgir são relacionadas a processo, modelo de lucro, etc. As em branco são as relacionadas ao mindset da engenharia. Para o engenheiro, via de regra, a inovação é performance. Ou performance do produto ou do sistema do produto, que é como ele pensa. E as de experiência são relacionadas ao mindset do design. Então, se eu for numa agência de publicidade, eu vou fazer um brainstorming, muito provavelmente as ideias que vão surgir são relacionadas a canal, a marca, envolvimento do cliente. É como esse mindset funciona. Quando você cruza esses 10 tipos de inovação com as inovações de sucesso que já existiram na história, quando você plota aqui uma inovação core, vão ascender de 1 a 2 tipos de inovação. Quando você plota uma inovação adjacente, 3 a 4. E quando você coloca uma inovação transformacional, vai ascender necessariamente no mínimo 5 e pelo menos uma em cada uma das cores. Então, o que eu quero dizer com isso? Inovações transformacionais de sucesso que aconteceram até hoje, elas necessariamente precisam conciliar mindset de engenharia, mindset de design e mindset de administração. E quantas vezes a gente vai numa organização que só tem administradores e engenheiros, por exemplo, e você tem que colocar lá alguns designers para abrir um pouco a possibilidade de uma inovação mais transformacional? Ou quantas vezes eu vou fazer um brainstorming só com pessoas que são de design e eu preciso ali de um engenheiro e de um administrador para poderem tornar essas ideias mais robustas? Então, às vezes, a gente acha, né, que as ideias realmente transformacionais e brilhantes que aconteceram na história da humanidade, elas vieram de um aha moment, como o Hugo estava falando. Na maioria das vezes, não. Você pegar uma ideia que ela é uma ideia normal e você começar a provocá-la para ela ter mais tipos de inovação, ela tem um potencial muito maior de virar uma ideia transformacional do que, a priori, ela sozinha nascer transformacional. Então, por isso que é tão importante a gente começar a olhar para a inovação como ciência e não como feeling, né? O pessoal acha que é uma coisa assim, é caótico, não vou ter gestão. Enfim, o sweet spot, né? O ponto ideal para a inovação acontecer, em geral, vai ser na junção dessas 3 características. Eu tenho que ter alguma coisa desejável, eu tenho que ter um mercado endereçável, disposto a pagar por aquela solução. Eu preciso ter uma coisa praticável, eu tenho tecnologia que já existe ou próxima de existir para eu poder desenvolver aquela solução e recursos, né? E ela tem que ser viável, eu tenho que colocar num modelo econômico que pare de pé, porque senão eu não vou conseguir viabilizar aquela minha iniciativa. E aí o que a gente chama de inovação corporativa é o conjunto dessas 4 funções principais. De eu conseguir definir uma estratégia clara de inovação, que vai ser o link da minha estratégia de negócios com as minhas iniciativas de inovação, gerenciar o meu portfólio, eu conseguir sustentar a inovação e eu conseguir desenhar e escalar soluções, né, inovações em si.
Falando de estratégia, existem 4 formas principais de eu conseguir buscar crescimento através de estratégias de inovação. Eu posso fazer isso de forma orgânica, vou ter programas de ideias, gestão, de colaboração, Shark Tank interno, enfim. Eu posso fazer colaboração com o mercado, então eu vou achar parceiros, concorrentes, pessoas que tenham interesses em comum comigo. Eu posso ter Corporate Venture Capital e eu posso ter M&A, né? Formas de eu comprar organizações que possam trazer know-how que eu preciso adquirir. Estratégia de inovação não existe sozinha, ela está a serviço da estratégia de negócio. Se ela não tem link nenhum, ela está errada. Então, ela tem que ser uma alavanca para gerar resultado para a estratégia de negócio que a minha organização tem. Se ela está fazendo hackathon sozinha, se ela está fazendo pitch day sozinha, se ela está fazendo... Está errado. Ou então coloca que fazer hackathon e pitch day é a sua estratégia, está tudo certo. Mas sem link não faz sentido. Aqui, para quem ama caixinhas como eu, aquelas 4 blocos que a gente tem em relação à definição da estratégia, gestão do portfólio, escalar e desenhar inovações e a parte de sustentação, no fundo, elas podem ser desdobradas em subitens, né? Então, a gente vai ter uma intenção clara de inovação, ela vai me falar quais são os temas estratégicos para eu estar desenvolvendo. Eu tenho que ter uma função de inteligência de mercado, né? Eu tenho que ter uma maneira estruturada de poder fazer scouting no mercado para entender o que está acontecendo, para ver se isso aqui ainda faz sentido ou não, por isso que a seta volta. Uma vez que eu tenho meu portfólio de investimentos em inovação, eu tenho métricas diferentes para horizontes diferentes, eu vou falar quais são as regras do jogo, né? Quem pode investir, quem pode gerar ideia, que nível de ideia tem que ir para um nível superior, que nível de ideia pode ser desenvolvido localmente, o quanto as pessoas são possibilitadas de errarem, né? Qual que é o limite do erro que cada um pode assumir sozinho e assim sucessivamente. Funding, de onde vem o dinheiro. Tem muito cliente que fala para mim, não vou fazer o projeto porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, você não vai fazer porque você não tem conhecimento, porque existe um monte de fomento que você poderia estar usando para pagar o seu projeto de inovação. Desenhar e escalar inovações, no fundo, como que a gente vai conseguir utilizar uma metodologia para essas soluções avançarem. Hoje a gente fala muito de métodos ágeis, há uns anos atrás a gente falava muito de processo de desenvolvimento de produto. Vai mudando, né? Processos vão avançando. E a gente tem todo um bloco relacionado à parte de sustentação ou cultura de inovação. Como eu vou desenvolver liderança para inovação, como eu vou contratar pessoas diferentes, né? Para agregarem um valor a mais, porque empresas que têm pessoas muito iguais, em geral, não têm um pensamento muito fácil de ser copiado pelo mercado. Então, a gente precisa de pensamento diferente, complementar. Como que eu vou gerar incentivos para os comportamentos corretos, como que eu vou ter ferramentas para fazer a gestão disso e como eu vou me conectar com o ecossistema, porque no fundo, falar de inovação fechada hoje só não é suficiente. Não vou entrar nesses detalhes aqui porque a gente está com pouco tempo. A única coisa que eu queria falar para vocês é que muitas vezes a maneira como a gente faz orçamentação corporativa, ela é pautada em, eu dou uma ideia, eu falo a priori qual que é o retorno ao investimento daquela minha ideia, eu recebo um bolo de dinheiro e eu vou implementando aquilo e fazendo status report até entregar. Quando eu tenho um grau de certeza alto em relação ao que eu estou desenvolvendo, isso funciona muito bem. Quando eu estou falando de inovações com potencial maior de transformação ou inovações que têm um grau de certeza menor, eu não sei falar a priori qual que é o ROI. Então, porque eu quero testar se ela é viável ainda. Então, em geral, eu chuto, aí as pessoas me dão um funding, não dá resultado e vira aquele fim do mundo. Nesse caso, né, quando a gente está falando de inovação transformacional, principalmente, o funding ele se assemelha muito mais a um funding de startups do que a um programa de investimentos corporativo tradicional. Eu deveria fazer um saco de dinheiro, pegar ideias que têm potencial bacana e fazer um investimento semente, deixar as pessoas testarem essas ideias com pouco de dinheiro. E aquelas que forem viáveis, eu vou fazendo pilotos e a partir dos pilotos eu vou fazendo reinvestimentos até que elas cresçam o suficiente e o grande bolsão de dinheiro vai estar na escala, não vai estar no início, como a gente fala, quando a gente tem uma solução que a gente tem um grau de certeza maior. Isso aqui é muito comum e o que isso aqui causa é que eu só vou incentivar ideias que são de melhoria contínua. Eu nunca vou incentivar ideias que são mais transformacionais, porque eu não tenho um processo de orçamentação feito para isso. E aí eu acabo tendo organizações que ficam muito boas só em fazer o que elas sempre fizeram. Muito eficientes em só fazer o que elas sempre fizeram, mas eventualmente pode ser que o que você faz super bem ninguém mais no mercado quer. Então é importante a gente também conseguir olhar com a lente da inovação transformacional. O modelo para a gente colocar a área de inovação, ele também vai variar. Né? A gente brinca que em administração tudo depende, né? Preciso ter uma área centralizada? Não preciso? Depende. Depende do quanto você tem de DNA de inovação, depende do que você tem de maturidade. Via de regra,
quanto menos madura em inovação você é, mais centralizada a sua inovação tem que ser, porque você precisa direcionar um pouco e guiar um pouco as pessoas para entregarem as soluções. Não pode ser opcional. Isso é uma regra do Larry Kiley, tá? Inovação corporativa não pode ser opcional, porque se for opcional as pessoas não fazem, tem que ser mandatório.